Olá, aqui estamos para mais um encontro de amigos e amigos de Deus. Esta vai ser a nossa sexta mensagem sobre o tema Uma multidão para Glasgow. Nós sabemos que nestes últimos dias e ainda a próxima semana que está à beira, que se avizinha, estão a ser traçados os destinos do povo remanescente de Deus. Para a grande maioria das pessoas, excepto um pequeno punhado de homens e mulheres fiéis a Deus, toda a multidão crê que estas reuniões que estão a ter lugar em Glasgow durante estes dias é para bem da humanidade. Deixem-me discordar. E eu creio que isto que está a acontecer cada dia em Glasgow, com representantes quase de todo o mundo, com desejos no coração de todos, de baixar o CO2. A grande maioria ignora que o que está por detrás de tudo isso é aquilo que o Diário de Notícias e outros jornais durante esta semana mencionaram quando disseram que os mídia foram impedidos de fazer a filmagem, a cobertura do encontro de Biden com o Papa Francisco. Diz que esse encontro não foi coberto pelas câmaras e pelas câmaras fotográficas dos repórteres que ali estavam à espera do tão aguardado momento. E a certa altura, diz a notícia do jornal, foram impedidos na entrada para a sala do trono. Sabem que esta frase, e de uma forma especial esta palavra trono, se calhar aqueles que a escreveram e que a pronunciaram não perceberam quão importante é esta palavra no contexto deste encontro de Glasgow. Nós sabemos que um dos principais, ou melhor dizendo, o principal objetivo é que no mundo haja apenas um trono e um único homem sentado nesse trono para dirigir os destinos deste planeta. Mas vamos às Escrituras e vamos ver que Satanás tem dois grandes objetivos
a alcançar com este encontro. E nós vamos ver que este é, na verdade, o intento, talvez para alguns estão a contribuir para este intento de uma forma ignorante, para outros estão conscientes de qual é o principal objetivo deste encontro em Glasgow. Mas vamos para as Escrituras. Porque as Escrituras têm a resposta para perguntas do passado, perguntas do presente e perguntas do futuro. E por isso nós vamos ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 37 e o versículo 15 e 16, sobre palavras de Ezequias, que também foi rei, quando ele orou ao Senhor. E vamos então ler o versículo 15 e o versículo 16. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Certezas que Ezequias menciona nesta sua oração. E há pelo menos aqui 3 certezas que Ezequias, a orar, está a dar àqueles que leem e examinam estas suas palavras registadas pelo profeta Isaías. A primeira certeza que Ezequias dá na sua oração diz: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins. Portanto, aqui Ezequias mostra que Deus, o Rei do Universo, ele está entre os querubins. O que quer dizer que quando estamos entre, estamos no meio de, e Deus, o soberano do universo, habita entre os querubins. Retenhamos esta frase: habita entre os querubins. Mas vamos para a segunda verdade. A segunda verdade é a que vem a seguir. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Esta é a segunda verdade. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. E nós poderíamos ver isto pela história bíblica e também pela história universal. É Deus quem tira reis e é Deus quem põe reis. Mas Ele é o soberano de todos os reinos. Porque nós sabemos, pelas Escrituras e pelas profecias de Daniel, que os reinos todos cairão e que, por fim,
haverá um único reino na terra e esse rei que reinará sobre todos aqueles e aquelas que já o aceitarem como Rei e Senhor é Cristo Jesus. E Cristo Jesus diz que depois de vencer os seus inimigos, vai entregar o reino ao seu Pai. Portanto, vimos duas verdades. Deus habita entre os querubins e só tu és rei sobre todos os reinos da terra. Terceira verdade. Diz: tu fizestes os céus e a terra. Reparem que aqui mostra-nos o poder do nosso Deus. O único Deus. Porque ninguém neste mundo fez aquilo que Deus fez. Diz-nos: tu fizestes os céus e a terra. Então vimos que ele habitar entre os querubins representa a santidade. Só tu és Deus único. Tu fizeste os céus e a terra, Criador. Portanto, nesta oração de Ezequias, nós vimos, podemos ler 3 frases que são exclusivas unicamente ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Mas vamos agora para um outro capítulo e um outro livro. No livro de Salmos 99, Salmos 99, e o versículo 1 confirma aquilo que disse Ezequias na sua oração. Diz o versículo 1: o Senhor reina, tremam os povos, Ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra. Reparem que o salmista agora manda-nos olhar para a dimensão deste cenário. Este cenário que homens santos de Deus tremeram quando olharam para o santuário terrestre, para o trono do Deus vivo. E um desses homens foi Isaías. Isaías, quando olhou para o trono, ele disse: ai de mim, que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Reparem a diferença entre este reino terreno e o reino de Deus. Meus amigos, mas não fiquemos só por aqui. Eu gostaria que nós agora fôssemos para um outro salmo, que é o 45, Salmo 45 e o versículo 6. Já vimos que Deus habita entre os querubins, é o Criador dos céus e da terra, só Ele é Deus, mas agora o Salmo 45 vai nos apresentar algo que lhe dá autoridade,
que representa a autoridade como Deus. E vamos ver o que é. Salmos 45, versículo 6. Diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Reparem que agora o salmista vai dar mais adjetivos qualificativos. E vai dizer: o teu trono, Deus, ó Deus, é eterno e perpétuo. Quer dizer que nunca houve nenhum antes dele e nunca haverá mais nenhum depois dele. Ele é o único. Mas, além de ser eterno e além de ser perpétuo, o salmista fala-nos aqui de algo que o rei usava e que o rei usa, que é o cetro. Queridos amigos, o cetro representa a autoridade naquele objeto simples, mas que tem um significado sempre que é deslocado com aquele que o desloca. O cetro. Queridos amigos, porquê que eu estou a dizer-vos coisas que vocês já sabem? Porque eu quero mostrar-vos que tudo isto que Deus é, Satanás quer vir a ser. Já dissemos isto, que ele tentou no céu, caiu. Tentou no deserto da tentação, caiu. Mas ele não desistiu. Porque ele tem um intento na sua mente. E esse intento, ele não vai desistir, porque ele não é de desistir, ele não vai desistir sem que o consiga por um espaço de tempo, ainda que seja curto. Mas ele quer que isso aconteça. Ele quer atingir estas características de Deus na sua vida e na vida daqueles e daquele que de uma forma mais direta o representa. Queridos amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa que eu gostaria que vocês tivessem em mente. No livro do profeta Isaías, no capítulo 14, vamos ver o que é que este inimigo vosso, meu inimigo e o inimigo de Deus, colocou na sua mente corrompida, adulterada, fazer. Notem que no capítulo 14 de Isaías e nos versículos 13 e 14, ele disse estas palavras: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante
ao Altíssimo. Reparem que ele tem pretensões ser semelhante ao Altíssimo. E quero dizer-vos que somente aqueles que estiverem bem alicerçados em Cristo Jesus conseguirão discernir que ele é uma imitação, mas que não é o original. Ele quer apenas ser uma cópia daquilo que é o trono de Deus e o que está no trono de Deus. Interessante que retenhamos isto. Portanto, vimos que ele, hoje, não está mais preocupado em ser ele, porque ele já foi derrotado, mas ele agora, de uma forma subtil, ele vai apresentar alguém para conseguir atingir aquilo em que ele foi derrotado. Já lemos, mas eu vou voltar a ler no livro Grande Conflito, no capítulo 3 do mesmo livro. Diz-nos assim: certa vez Satanás esforçou-se por estabelecer um acordo com Cristo. Aproximou-se do Filho de Deus no deserto da tentação e, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e glória deles, ofereceu-se para lhe entregar tudo, se ele tão somente reconhecesse a sua supremacia do príncipe das trevas. Cristo repreendeu o presunçoso tentador, forçando-o a retirar-se. Portanto, ele, como nós vimos, ele vai ter com Cristo e vai lhe oferecer aquilo que não é dele. Mas diz: se tu me reconheceres como rei, me adorares como Deus, eu vou-te dar tudo isso. Felizmente que Jesus venceu. Mas quero dizer-vos uma coisa. A grande maioria das pessoas que estão a caminho de Glasgow e que estão em Glasgow aceitaram a proposta. Aceitaram a proposta de termos um mundo melhor, sem CO2, sem combustíveis fósseis, sem pobres no mundo, sem fome. Um mundo melhor. A grande maioria comeu isto porque ele ofereceu este isco para conseguir aquilo que ele não conseguiu no céu, nem no deserto da tentação, mas que infelizmente vai conseguir na terra, durante algum tempo que o Rei dos Céus lhe vai permitir. Vejamos então que ele agora abdicou de ser rei, mas ele agora vai colocar alguém para tomar o lugar que ele sempre desejou, mas que esse alguém, ao colocá-lo no trono, é a mesma coisa que ele esteja no trono. Amigos, vejam o que diz a mensageira do Senhor no mesmo capítulo, na página 33. Mas Satanás obtém maior êxito ao apresentar as mesmas tentações ao homem para assegurar ganhos e honras mundanas. A Igreja foi levada a buscar o favor e o apoio dos grandes da terra. Portanto, nós vimos que a Igreja já tem o apoio dos grandes da terra. E agora notem, assim rejeitando a Cristo, foi introduzida a prestar lealdade ao representante de Satanás,
o bispo de Roma, que é o Papa. Ou seja, Satanás, ele quer tornar o homem Deus. Este foi o primeiro engano no Éden. No dia em que comerdes deste fruto, sereis como Deus. O objetivo é que ele quer tornar o homem Deus. Levar o homem a ser adorado como Deus. Reverenciado como Deus. Aceite como Deus. Olhar para o homem e ver Deus. Queridos amigos, ainda no tempo em que George Bush veio a Roma para um encontro com o Papa, na altura, Bento XVI, os jornalistas perguntaram a Bush: quando você olha para este homem, o que é que você vê? E ele disse: Deus. Bush olhou para Bento XVI e ele disse: vejo Deus. É isso mesmo que Satanás quer. Que ao olhar para o homem vestido de branco, vejam Deus. Queridos amigos, deixem-me ler-vos algumas coisas que eu considero de grande importância. No livro Desejado de Todas as Nações, e na página 17, 18 e 20, eu vou ler três parágrafos. Desejado de Todas as Nações, logo o primeiro capítulo. Deus conosco. Vamos então ler a primeira citação, que diz: no próprio céu foi quebrantada essa lei, a lei de Deus. O pecado originou-se na busca dos próprios interesses. Lucifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu. Procurou dominar os seres celestes, afastá-los do seu Criador e receber-lhes ele próprio as homenagens. Portanto, apresentou falsamente a Deus, atribuindo-lhe o desejo de exaltação própria. Tentou revestir o amorável Criador com os seus próprios maus característicos. Assim, enganou os anjos. Assim, enganou os homens. Levou-os a duvidar da palavra de Deus e a desconfiar da sua bondade. Como o Senhor seja um Deus de justiça e terrível majestade, Satanás os fez considerá-lo como severo e inclemente. Assim, arrastou os homens a se unirem com ele em rebelião contra Deus, e as trevas da miséria baixaram sobre o mundo. Portanto, vimos que ele começou esta guerra no céu.
mas teve uma derrota tremenda. Mas, apesar da derrota, trouxe consigo aqueles que ele enganou. Aqueles a quem ele conseguiu distorcer o caráter de Deus. E então, como nós sabemos, ele trouxe uma terça parte dos anjos que hoje se tornaram demónios. Agora na página 18, diz-nos: Lucifer dissera: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Mas Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, sendo Deus, tornou-se homem. Satanás, sendo anjo, quis ser Deus. Tem a pretensão, tem o intento de ser Deus. Agora na página 20 do mesmo livro, página 20, diz o seguinte: Satanás apresenta a divina lei de amor, e é os 10 mandamentos, como uma lei de egoísmo. Declara que não nos é impossível obedecer-lhe aos preceitos. A queda dos nossos primeiros pais, com toda a sua misericórdia resultante, ele atribui ao Criador, levando os homens a olharem a Deus como autor do pecado, do sofrimento e da morte. Portanto, vimos que o objetivo de Satanás é denegrir o caráter de Deus. E ao denegrir o caráter de Deus, ele vai mexer na coisa mais sagrada de Deus, que é a sua santa lei que está detrás de mim, os 10 mandamentos, que refletem a pureza e a santidade do Deus do universo. Nenhum outro Deus jamais poderia, em 10 mandamentos, descrever uma relação tão profunda, tão íntima entre Deus e entre o próximo, nas 2 tábuas da lei. Mas deixem-me dizer uma coisa. Nós vimos que os anjos morderam o isco, comeram o isco, e uma terça parte caíram com ele. E eu pergunto, se os anjos caíram, Satanás, ao apresentar as mesmas objeções, os mesmos argumentos, como você acha que o homem vai ficar? Você acha que o homem está no nível de superior aos anjos? Você acha, com todos estes milhares de anos, 6.000 anos de pecado, que o homem está numa situação mais sensível de que estavam os anjos no céu? Claro que não. A situação do homem é pior do que era a dos anjos. Porque os anjos não viviam em pecado. Os anjos foram apanhados pelos argumentos de Satanás e, ao comerem o isco, caíram no pecado. Agora notem que, além de ele querer ser rei, ele também deseja anular a lei de Deus. Porque enquanto a lei de Deus estiver em vigor e for obedecida, ele não consegue levar os homens a duvidarem do autor da lei. Por isso é que a maioria da cristandade, que se dizem cristãos, leem frequentemente estes versos,
porque eles mesmos já comeram o isco, já o trincaram e agora caíram nas mãos de Satanás. E vamos ver que passagens se usam para anular a lei que reflete o caráter de Deus. Com certeza você já ouviu falar de Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Vamos ver o que é que diz Gálatas 3:13 para mostrar-vos que o inimigo, da mesma forma como enganou os homens, ou os anjos, está a conseguir enganar a humanidade toda, excepto um pequeno punhado fiel a Deus e à sua santa lei. 3:13, ao ler você já vai dizer, já ouvi isto. O que é que diz 3:13? Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o que é que as pessoas creem? Que a lei é maldita. Que todo aquele que estiver na lei é amaldiçoado. Não vamos explicar agora porque não é o tema. Mas vamos ler outro verso. Gálatas 4:10. E Gálatas 4:10 diz assim: guardais dias e meses, tempos e anos. O apóstolo São Paulo está a dizer guardais dias. E então vêm estes pseudos conhecedores da Bíblia dizer, está a ver, não temos que guardar mais dia nenhum. Mas eu quero vos dizer que o diabo sabe que só pode haver um reino se houver um dia que esteja relacionado com esse rei. E nós sabemos que o sábado é o dia que está relacionado com o Deus eterno, o Deus perpétuo que se assenta entre os querubins, que o seu cetro é o cetro de equidade. Então Satanás sabe que o sábado está relacionado com o Deus Criador. Então o que é que ele vai fazer? Ele não vai anular os dias todos. Ele vai substituir o sábado e colocar no lugar do sábado um outro dia, que é o domingo. Leio ainda Colossenses 2:16. Colossenses 2:16 também diz algo que as pessoas continuam a torcer, porque não estudam, não aprofundam as Escrituras. E diz o 2:16: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. E as pessoas chegam aqui e dizem assim, está a ver? O sábado já não tem razão. Se você tira o sábado, você transgrediu a lei. Se você transgrediu a lei, você é inimigo de Deus. Se você é inimigo de Deus, você não pode ser salvo por Deus. Então que nós precisamos estar numa simbiose com Deus, com a lei e com o seu santo dia, o santo sábado, que dentro de algumas horas chegará como uma bênção de Deus para o seu povo. Mas eu queria ainda ler Efésios 2:8. E Efésios 2:8 é talvez o versículo que a grande maioria usa para anular a lei de Deus, que é a imagem do caráter de Deus. Então usam este versículo 8 que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então as pessoas dizem, está a ver? Pela graça somos salvos, não precisamos da lei. Eu fui salvo pela graça, ponto final. Só que quando a graça está fora da lei, é uma desgraça. E as pessoas que dizem que foram salvos da graça, na graça ou pela graça, eles estão numa desgraça. Por isso é que eles precisam de arrependimento e perceberem que esta guerra
e que estas reuniões em Glasgow têm como objetivo entronizar Satanás, não ele agora, mas o seu representante. Deixem-me agora ler eventos dos últimos dias e vou ler-vos como Satanás luta até conseguir os seus objetivos. Eventos dos últimos dias, na página 263, diz assim: a guerra contra a lei de Deus começou no céu. Satanás estava determinado a impor a Deus, reparem bem, a impor a Deus as suas ideias e a sua forma de atuar e a forçá-lo a mudar a lei do seu governo. Repare bem a coragem deste ser. Ele quis impor a quem o criou, ele quis impor a quem é omnisciente, omnipresente e omnipotente. Ele diz a impor a Deus as suas ideias e a sua forma de atuar e forçá-lo a mudar a lei do seu governo. Esta foi a causa da guerra no céu. Satanás operou sobre a simpatia das hostes angélicas pela sua atitude enganosa, mas foi expulso do céu. E agora nota, e agora está determinado a levar a cabo nesta terra os planos que instituiu no céu. Se ele conseguir persuadir o homem a ser desleal às leis de Deus, sentirá que se vingou de Deus. Reparem que ele quer vingança. Ele esforça-se por inculcar na mente dos homens o seu engano magistral, pervertendo assim o juízo e a justiça e espezinhando a lei de Deus. Nesta obra, o conflito entre a verdade e o erro está à base das provas e tribulações que os filhos de Deus experimentarão. Esta é a prova da vossa fé. Diz 1 de Pedro 1,7. Ao pressionar sobre a alma a ideia de que Deus está desagradado conosco, Satanás tenta torturar-nos até à incredulidade. Mas regozijai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4,4. 1 de Pedro 1 6 a 9. O Senhor Jesus é a nossa única força. Embora Deus seja tão alto e santo, e embora a sua glória e majestade encha os céus, Ele contempla com ternura piedosa todos os que vibram com a sua palavra. Os contritos de coração podem sentir que dificilmente podem ter esperança na sua misericórdia. No entanto, são os objetos especiais do seu cuidado e amor. Quando a sua conduta se baseia num simples, assim diz o Senhor, Ele o sustentará. Portanto, vimos que Ele desafiou Deus a mudar o trono, a mudar as leis. Não conseguiu, mas diz que Ele que vai se vingar aqui na terra. E por isso eu quero lhes dizer, será que Ele vai conseguir? Apocalipse 17, 13. Vejam se Ele vai conseguir ou não atingir esse objetivo. Reparem, Apocalipse 17, versículo 13 diz: e estes como 17:13, estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Todos os reinos do mundo vão entregar o poder à besta, em sinal de que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores dos ímpios, daqueles que não obedecem a Deus. Satanás vai conseguir esse objetivo. Reparem no capítulo 13, versículo 14.
Porque a grande inimizade de Satanás não é apenas Deus, mas também é a sua lei. No capítulo 13 de Apocalipse e no versículo 14, 16 e 17, vamos ler o que ele vai fazer. No capítulo 13, no versículo 14, diz: e enganam os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Portanto, vimos que os Estados Unidos, pressionados pelas igrejas, vão fazer uma imagem à besta. E qual é a imagem? É colocar o domingo no lugar onde está o sábado. E isto vão consegui-lo, porque todos têm o mesmo intento. Mas gostaria de dizer-vos uma coisa. Na sua encíclica Laudato Si, no ponto 71, diz o seguinte: embora Deus reconhecesse que a maldade dos homens era grande na terra, Gênesis 6.5, arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra, Gênesis 6.6. Ele decidiu abrir um caminho de salvação através de Noé, que ainda se mantinha íntegro e justo. Assim deu à humanidade a possibilidade de um novo início. Portanto, Francisco, na sua encíclica Laudato Si, ele está-nos a falar daquilo que aconteceu com Noé e que, por meio de um homem justo, Deus deu a possibilidade da geração de justos continuarem na terra. Mas agora note o que é que ele diz a seguir. Ele diz assim: basta um homem bom para haver esperança. Agora eu faço uma pergunta: que homem bom é este? Quem é este homem bom que as pessoas olham para ele e desejam que ele esteja e seja entronizado? Queridos amigos, para um bom entendedor, meia palavra basta. Bush disse: quando olho no seu rosto, vejo Deus. Agora eu quero-vos, porque o tempo está a esgotar-se, temos muito poucos minutos, quero dizer-vos: habita Ele, já hoje, entre querubins, aqui na terra. Queridos amigos, deixai-me ler o que diz a Wikipédia. Diz assim: criado em 1947, desculpem que eu não era isto que eu queria. Sim, agora já encontrei. Diz aqui: o trono do papado, vocês sabem que naquela sala Paulo VI está um trono. Por trás tem imagens diabólicas. Puro espiritismo. Mas onde ele se senta, está um trono. Diz: o trono do papado é feito de madeira esculpida e forrado a bronze. Gian Lorenzo Benini, em 1596, ele criou esse trono. De cada lado da cadeira tem 2 anjos esculpidos
Mas, nesta cadeira que nós agora vemos onde se senta o Francisco, em vez de 2 anjos, tem 2 homens, 2 guardas da guarda suíça. 2 soldados da guarda suíça. Um à direita e um à esquerda. Portanto, vimos que ele está sentado entre os tronos. Ele está sentado no trono. E tem à sua direita e à sua esquerda uma guarda ali, querendo parecer Deus. Diz: de cada lado da cadeira tem 2 anjos esculpidos, mas na sala, Paulo VI, apareceu esta escultura muito estranha, como nós podemos ver. Queridos amigos, eu gostaria de terminar, porque logo iremos continuar e logo será em direto. Eu gostaria de dizer-vos uma coisa. Esta semana, Francisco mandou uma mensagem para a COP26 dizendo: nós precisamos urgentemente de um dia de repouso. Horas depois, Joe Biden disse as mesmas palavras. Os 2 homens mais poderosos da Terra, um que está em Glasgow, outro que está no Vaticano, mas em contacto cada momento com Glasgow, têm um propósito. Um dia para descanso. E eu pergunto, que dia será esse? Irão eles aceitar a proposta daquele que diz que o domingo é o dia que ficou em lugar do sábado judaico? Queridos amigos, mais logo nós entraremos em pormenores que nos revelam que o mundo hoje já olha para o Bispo de Roma não como homem, mas como Deus. E Satanás está-se, entre aspas, a vingar de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido e amorável Pai, ajuda-nos a sermos fiéis até à morte. Podermos, querido Deus, te reconhecer como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e reconhecer, querido Deus, na tua santa lei a revelação expressa do teu santo caráter. E em Cristo Jesus, o Cordeiro, o manso e humilde, que veio a este mundo para nos ensinar a viver numa relação perfeita contigo. Repreende o devorador. Dá-nos, pois, a tua paz e a graça de Jesus nesta hora, para nós e para todos aqueles que irão visualizar esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até ao próximo encontro de amigos. Que Deus vos abençoe e guarde.